Boa tarde, pessoal. Eu sou a Kessia Freitas, advogada especialista em direito previdenciário e atuo principalmente nessa parte de aposentadoria, planejamento de aposentadoria e pensão por morte. Hoje eu trouxe um assunto para vocês que é uma dúvida frequente e recorrente das pessoas em relação a esse assunto, que é: recebo pensão por morte, posso me casar novamente? Então a gente vai tirar essa dúvida de uma vez por todas e vamos trazer alguns cálculos de quais os valores que você receberia se você fosse receber o benefício da pensão por morte, tudo bem? Primeiro, a gente precisa saber de onde vem esse boato de que se eu casar novamente, eu vou perder a pensão por morte. Porque sim, é um boato. Esse boato ele existe porque lá na década de 60 existia uma lei que, de fato, extinguia a pensão por morte da pensionista do sexo feminino caso ela se casasse novamente. Então, infelizmente, já aconteceu no passado dessa possibilidade da pensionista perder a pensão por morte no caso de novo casamento. No entanto, nos dias atuais, a lei que está em vigor hoje, ela não traz esse dispositivo, ou seja, sim, se você recebe a pensão por morte, você pode casar novamente no civil, pode ver a união estável, pode casar na igreja, pode casar quantas vezes você quiser, não existe nenhum impedimento na lei. E aqui é uma dúvida também bastante frequente de quanto que você vai receber o valor da sua pensão por morte. E aqui a gente tem duas situações. Se o falecido ele já era aposentado, você vai receber 50% do valor dessa aposentadoria, mais 10% de cada dependente. Então, se ele faleceu e só deixou você, esposa, você vai receber 50% mais 10%, que soma um total de 60%. Se ele não era aposentado, o valor da pensão por morte precisa ser baseado em cima de um cálculo específico que eu vou trazer para vocês nos próximos slides, tudo bem? Como que funciona esse cálculo? A gente vai pegar o valor do salário de benefício, são todas as contribuições de julho de 1994 até a data do óbito. Vamos fazer 60% em cima desse valor. E aí vamos chegar num valor específico. Desses 60%, a gente vai ver quanto tempo de contribuição esse falecido tinha. Então, se era homem, por exemplo, vai se somar os 60%, 2% a cada ano de contribuição que passar de 20. Então, deixa eu trazer um exemplo aqui para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Primeiro, o exemplo do aposentado, tá? Se ele era aposentado, e recebia R$ 2.500. Deixou a esposa e 3 filhos. Qual vai ser o cálculo do valor da pensão por morte? Vai ser assim: 50% dos 2.500, que vai dar 1.250, mais 40%, que é a soma da esposa mais os 3 filhos, que vai dar 1.100. Então, o valor total que essa família vai receber vai ser de R$ 2.250 e cada dependente terá direito a R$ 562,50. Importante ressaltar que os dependentes, eles recebem uma cota parte desse valor igual. Não é porque é esposa, não é porque é filho que vai receber mais ou menos. Vai pegar o valor total e vai dividir pela quantidade de pessoas e cada um vai receber exatamente o mesmo valor, tudo bem? Aqui é o exemplo, que é o cálculozinho mais complicado, que é se ele não era aposentado. Então, se ele não era aposentado, a gente vai pegar a média dos salários que ele recebeu de julho de 1994 até a data do óbito. E vai chegar no valor. Aqui eu trouxe um exemplo de R$ 3.500.
Então, a média de julho de 94 até a data do óbito foi de R$ 3.500. Ele contribuiu por 23 anos para a Previdência Social. E ele deixou deixou a esposa e um filho. Então, o cálculo vai ser o seguinte: 60% de R$ 3.500, que vai ser R$ 2.100. 6% de R$ 3.500, esse 6% é o seguinte: a cada ano que passar de 20 anos de contribuição para o homem, ele vai ter um acréscimo de 2%. Então, como passou 3 anos de contribuição dos 20 anos, então ele vai ter um acréscimo de 6%. Então, 6% de R$ 3.500 dá R$ 210. O valor de benefício, né, o valor que a gente vai ter é de 2.310. E aqui que entra a questão. Chegou nesse valor, é que a gente vai fazer aquele cálculo de 50% desse valor, mais 10% para cada dependente, tudo bem? Então, 50% de 2.310 vai ser 1.155. 20%, que é a esposa mais o filho, vai dar R$ 462. Então, o valor total a receber de pensão por morte, neste caso, é de R$ 1.617. Como eram 2 pessoas, vai dividir esse valor por 2, que vai dar R$ 808 para cada dependente. É um cálculo um pouquinho chato, mas até que é tranquilo de entender, tudo bem? E aqui entra outra questão. Por quanto tempo que eu vou receber essa pensão por morte? Aqui a gente está falando de dependente, então, cônjuge, companheiro, pais ou irmãos, tudo bem? Então, se qualquer uma dessas pessoas tiver menos de 22 anos de idade, ela vai receber por 3 anos a pensão por morte. Se ela estiver entre 22 e 27 anos, vai ser por 6 anos. Entre 28 e 30 anos, vai receber por 10 anos. Se tinha entre 31 e 41 anos, vai receber por 15 anos. Se tinha entre 42 e 44 anos, vai receber por 20 anos. E se essa pessoa tinha 45 anos, ela vai receber a pensão vitalícia. Aqui é importante destacar que isso é para óbitos a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Antes dessa data era uma outra regra, que aí você precisa adequar, né, ao seu caso específico. Isso aqui é o que está vigente hoje em 2023. Existe também uma questão que é importante ser lembrada, que é a seguinte: se esse dependente ele era inválido, se ele é inválido, dependente do falecido, a pessoa que vai receber a pensão por morte, ela é inválida ou possui algum tipo de deficiência, seja ela física, mental ou intelectual, essa pensão ela ele vai receber a pensão enquanto ele estiver nessa condição de invalidez ou de deficiência, tá bom? Essa tabela aqui eu estou falando de dependente. Se for filho, ele vai receber até chegar aos 21 anos de idade. Também pode receber depois dos 21 anos de idade o filho, desde que ele possua algum tipo de deficiência. Outra dúvida é que se dá para acumular a pensão por morte com aposentadoria, e sim dá para acumular tranquilamente, no entanto, a gente vai ter uma regra aqui bem específica para esse tipo de situação, tá bom? E a regra, gente, funciona assim. Você vai, entre o valor da aposentadoria e o valor da pensão por morte, você vai pegar aquela que for o maior valor. Então, deixa eu ver se eu trouxe algum exemplo. Eu já dou com base nesse exemplo. Trouxe o exemplo. Então, o valor da aposentadoria é de R$ 5.000. E o valor da pensão por morte é de R$ 3.000. Então, qual é o melhor valor? É o de 5.000. Então, esse valor de R$ 5.000, a pessoa vai receber ele integralmente, não vai ter nenhum cálculo, nenhum tipo de desconto. Agora, o valor de R$ 3.000 da pensão por morte vai ter um cálculo, vai ter um desconto que funciona da seguinte forma.
Se a pessoa, se o valor dessa pensão por morte for de até um salário mínimo, não vai ter nenhum desconto. Então, ele vai receber o valor integral de um salário mínimo. Se for acima de 2 salários mínimos, aliás, se for acima de um salário mínimo até 2 salários mínimos, você vai receber 60% desse valor. Se for acima de 2 salários mínimos e até 3 salários mínimos, você vai receber 40% desse valor. Acima de 3 e até 4 salários mínimos, você vai receber 20%. E se for acima de 4 salários mínimos, você vai receber 10% desse valor. Então, deixa eu ver aqui o exemplo que eu trouxe, que é o da pensão por morte no valor de R$3.000. Então, assim, ó, até 1.302, você vai receber 100% do valor. Então, não vai ter nenhum desconto. De 1.302 até 2.604, que é de 1 até 2 salários mínimos, você vai receber 60%. De 2.604 até 3.906, você vai receber 40%. E aqui embaixo eu trouxe exatamente quais são os valores com base nesse exemplo de R$3.000 que essa pessoa receberia de pensão por morte, tá? Um minuto. Então, até 1.302 não tem nenhum desconto, ela vai receber 100%. Então, ela já vai ter direito a esse valor de 1.302. De 1.302 até 2.604, a gente tem uma diferença de R$1.302. Então, em relação a 1.302, ela vai receber somente 60%, que vai dar o quê? R$781,20. Dos 2.604 até os R$3.000, a gente tem o quê? R$396. Desses R$396, ela vai receber 40%, que vai ser R$158,40. E aí, a gente vai somar os 1.302, mais os 781, mais os 158, e com isso a gente vai chegar no valor final da pensão por morte cumulada com a aposentadoria, tá? Então, aqui a gente tá falando de um exemplo onde a pessoa recebeu uma aposentadoria, ela vai receber uma pensão por morte, no entanto, ela vai escolher qual valor ela vai optar, né? Qual o valor que ela receberia mais, nesse ela vai receber 100%, no que ela receberia menos é que vai aplicar esse cálculo que eu acabei de explicar para vocês. E aí ela receberia os R$5.000 inteiros da aposentadoria, mais os 2.241 da pensão por morte, tá bom? Aqui eu trouxe um outro exemplo, que o valor da aposentadoria dele era de R$1.500 e o valor da pensão por morte de R$1.302. Lembra que eu falei que se o valor da pensão por morte for de até um salário mínimo, não tem nenhum tipo de redução? Então, nesse caso, ele vai receber a aposentadoria dele, o valor integral, os R$1.500, mais o valor integral da pensão por morte no valor de um salário mínimo. Então, vai receber o integral dos dois, e o valor da pensão por morte não ultrapassou um salário mínimo, então vai ser o valor integral, sem nenhum tipo de redução. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que cálculo é um pouquinho mais complicado. Se tiverem algum tipo de dúvida, deixem nos comentários. Eu estou iniciando esse canal agora, então, por favor, inscreva-se, deixe seu like, mande as suas dúvidas. Esses são os meus contatos. E é isso. Obrigadão.